Com imagem, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães nesta sexta-feira. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste neste finzinho de semana. Ô Vera, uma semana que foi agitada e os recessos estão acabando. O Supremo retomou os trabalhos nessa quinta-feira a todo vapor e em uma das frentes, 3 decisões da corte impõem freios ao governo de Jair Bolsonaro. Em outra, avança no super inquérito aberto sobre a relatoria de Alexandre de Moraes. Falando do primeiro aspecto, Vera, são os freios e contrapesos de que você, inclusive, vem falando a semana inteira aqui na Jovem Pan, é isso? Exatamente, Thiago. O Supremo, como eu disse que aconteceria, aproveitou a volta do recesso para fazer valer o sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição, no ordenamento jurídico democrático, e estabeleceu ali limites para o presidente Jair Bolsonaro em 3 frentes. Uma delas é da retórica exacerbada, que ele vem exercendo aí ao longo das últimas semanas, sem se preocupar com aspectos que dizem respeito à veracidade dos fatos, aos fatos históricos, a documentos que comprovem. Então, ele veio justamente naquele caso que eu disse que viria o primeiro recado do Supremo. O ministro Luiz Barroso acatou a interpelação feita pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e numa primeira manifestação nessa interpelação pediu ao presidente que em 15 dias diga o que pretendeu afirmar quando disse que tinha informações a respeito da morte do presidente da OAB em 1974, quando ele, Felipe Santa Cruz, tinha 2 anos de idade. Bolsonaro insinuou, inclusive numa live em que apareceu cortando o cabelo, que Felipe Santa Cruz tinha sido morto por seus companheiros de movimento de resistência à ditadura, o que não condiz com outros documentos, inclusive com decisões judiciais que atestam que ele morreu nos aparelhos de Estado, que foi executado de forma violenta pela repressão, pela ditadura. Então, Bolsonaro tem 15 dias para se explicar. Caso não o faça, isso é facultativo, Barroso pode tomar umas tantas outras medidas, inclusive instaurar um inquérito contra o presidente. Na segunda frente, em que o Supremo impôs uma derrota ao governo, e essa por unanimidade do pleno da Corte, eles acataram o mérito de uma liminar que havia sido concedida pelo próprio ministro Barroso e que impedia a edição de uma medida provisória transferindo da FUNAI para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Isso já tinha sido tentado naquela MP que reordenava todos os cargos da esplanada, foi derrubado pelo Congresso, que devolveu a atribuição à FUNAI, e Bolsonaro insistiu, trucou. Apresentou uma outra MP, sendo que é notório, e todo mundo sabe, qualquer estagiário de direito sabe, que você não pode interpor uma MP de igual teor, sendo que uma já foi derrotada pelo Congresso. Então, em votos duríssimos, dos quais o mais duro foi o do decano Celso de Mello, os ministros criticaram essa insistência de Bolsonaro, viram nela sinais de arbítrio, sinais de autoritarismo, e o Celso de Mello chegou a ir além e dizer que o governo, em várias frentes, vai emitindo sinais de que não está disposto a seguir a Constituição, a se curvar aos limites impostos na Constituição. Então, este foi um recado claríssimo, em votos, repito, muito duros dos ministros do Supremo, para que o presidente não vá além do que lhe cabe, não vá além das suas atribuições, não ignore o Congresso e não ignore o Supremo, porque o sistema democrático brasileiro é tripartite. E, por fim, na terceira dessas limitações que o Supremo impôs ao governo, o ministro Luiz Fux determinou que não podem ser destruídas as provas da Operação Spoofing, como havia aventado o ministro da Justiça, Sérgio Moro, em conversa com várias autoridades. Proibiu a destruição de qualquer prova e, com isso, mandou um recado também para Moro de que também ele não é onipotente, não pode tudo e tem de se curvar aos limites aí da lei. Tchau.